Gente, nós estamos na campanha Cântico Novo. Eu aqui vou confessar uma coisa para vocês. Eu conversei algumas vezes com o Leandro também, mas eu falei com o Espírito Santo, falei, meu Deus, o Wagner deu um tema difícil, Senhor. Cântico novo, é muito restrito, assim, é muito óbvio, né? Muito cântico novo. O que eu vou falar, Senhor? O que eu vou falar? O que o Senhor quer que eu fale? E eu fiquei uma semana remoendo aquilo. E aí, o Espírito Santo, ele é incrível. Numa conversa com ele falou assim, o que está na sua boca? Aí eu, eita, começou. Ué, um cântico, é? O que você tem cantado? O que está nos seus lábios? Diante da sua realidade hoje, da sua vida hoje, do que você está vivendo hoje, Rafaela, o que você está cantando? Sabe, todo mundo aqui já deve ter passado por algum momento, você está cantando uma música que você às vezes nem queria ou nem deveria cantar, mas ela vem. Você fala assim, meu Deus, eu quero esquecer essa música, e aquelas musiquinhas chiclete, chata. Você está cantando ela e você fala, nossa, eu preciso cantar outra, porque essa não... Às vezes, Deus está esperando de nós uma canção, um cântico, e a gente está numa outra canção. Tem algo totalmente diferente daquilo que Deus espera de nós. E aí eu estou falando, independente da sua e da minha situação hoje, tá? Independente. Seja ela boa, seja ela ruim, seja em tempo de bonança, seja em tempo de tempestade. O fato é que Deus falou claramente comigo, Rafaela, qual é o cântico que está na sua boca? E eu comecei a refletir sobre isso, né? A gente conhece o Salmo 96, que fala, né, onde Davi fala, cantem ao Senhor. Eu sempre lembro de um hino muito antigo, né? E proclamem, cantem, falem da sua majestade, e falem da grandeza de Deus, como Ele é bom. E esse é o cântico que deve estar na nossa boca. É um cântico que exalta a majestade do Senhor e a grandeza dEle. E isso eu acho que está claro para a gente. Né? Eu acho que isso, assim, quando a gente fala, mesmo aquele que talvez não conheça tanto a palavra, entenda que um cântico novo é um cântico que exalta o Senhor. É um cântico que não me exalte, mas exalte ao Senhor, que engrandeça o Senhor. Só que eu fiquei pensando sobre isso, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, que muitas vezes nós até passamos assim a cantar. Cantamos, exaltamos, como nós fizemos aqui agora, né? Nós exaltamos o nome do Senhor, nós louvamos o nome do Senhor, nós declaramos a grandeza dEle, nós dizemos o quanto Ele é grande, o quanto Ele é santo. Só que o que o Senhor está nos chamando nessa noite é para que vivamos um cântico novo. Eu e você, nessa noite, precisamos aprender a viver um cântico novo. E aí o Senhor falou muito claro para mim, Rafa, olha só, você precisa viver o cântico novo. Aí a coisa fica mais profunda. Porque muitas vezes nós falamos da boca para fora. Muitas vezes nós declaramos coisas que a gente... não sei se você tem esse costume, mas eu tenho isso muito frequente. Quando eu estou louvando ao Senhor, e às vezes eu canto coisas, mas eu não acho que eu não estou vivendo isso. Eu começo a me confrontar com aquilo que eu estou cantando. E eu falo, Senhor, misericórdia, porque eu não estou vivendo isso. Me ajuda a viver isso. Me ajuda a declarar isso com
com certeza, me ajuda a declarar isso 100%, sabe, Deus? Então, muitas vezes, nós cantamos aquilo que a gente, de fato, não vive, né? E que cântico é esse que precisa estar na nossa boca, que exalta o Senhor, mas que a gente precisa viver? E eu me lembrei, o Espírito Santo, né, me lembrou de alguém que viveu uma história onde a gente fala muito sobre a paciência dele, mas que, na verdade, é uma história também de momento de angústia, de momento de dúvida, muitos momentos. E nós vamos ler juntos Jó, capítulo 1, de 1 a 6. Vê se está no telão. Não, é Jó 41 mesmo. A Cristina estava certa. Jó 41, de 1 a 6. Foi? Não. Vamos lá, vou ler aqui, gente. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Eu farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. E ela nos ensina muitas coisas, Senhor. E eu tenho certeza, Deus, que nessa noite o Senhor quer nos ensinar algo muito profundo. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos traz à luz a Tua palavra. Fala ao nosso coração aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. O Senhor conhece o coração de cada um aqui. E eu te peço, Deus, ministra em nome de Jesus. Amém. Gente, nessa situação aqui, eu vou falar um contexto rápido de Jó. Jó passava um momento muito difícil. Eu acho que ele já não estava muito acreditando que as coisas mudariam. Eu não sei se você chegou aqui nessa situação. Jó já não estava mais assim, ele estava questionando de fato Deus, a justiça de Deus. E aí os amigos dele, isso começa a acontecer lá para o capítulo 31, e os amigos começam a tentar convencer Jó e não tem sucesso naquilo. Então chega Eliú, que era um amigo mais novo, e a Bíblia diz que ele, tomado pelo Espírito Santo, fala assim: não, cara, eu vou dar um jeito. Ele vai tentar, ele vai ter que entender, ele vai ter que compreender a grandeza de Deus e colocar um cântico nessa boca. Isso vai mudar. E aí Eliú começa, no capítulo 33, 34, 35, isso vai. E Eliú tenta de todas as formas. Ele até fala: olha, eu sei que eu sou jovem. Normalmente, os mais velhos que dão conselhos, porque tem mais experiência, mas eu vou te convencer de que Deus é majestoso, é poderoso, tem o controle de todas as coisas, e que as coisas vão mudar, Jó. E Jó está ali assim: não, mas, tá bom, eu sei. Você já não está nem, talvez, aqui, nem acreditando que algo possa mudar na sua vida. Mas Deus está te falando assim: filho, eu vou colocar um cântico novo hoje na sua boca. Eu vou colocar um cântico novo na sua boca. Você vai sair daqui hoje vivendo um cântico novo. E aí, nessa situação, no capítulo 38, Deus chega para ele, para Jó, e fala assim: peraí, chega dessa conversa, cansei. Vem aqui, meu filho. Vem aqui que eu vou conversar com você. Senta aqui do meu ladinho. Gente, de fato, assim, eu recomendo a vocês.
Eu queria muito, eu até falei com o Leandro, eu queria muito poder ler toda essa conversa de Deus com Jó, porque eu acho ela incrível. Eu acho que a gente deveria ler ela todo dia, para a gente lembrar da grandeza, da majestade de Deus, da soberania de Deus. E aí, então, Deus, numa tempestade, se apresenta a Deus e fala assim, Jó, você vai fazer o seguinte, eu vou te fazer umas perguntinhas e você vai me responder. E aí você vai indo com a tua consciência, você mesmo vai me dizer se eu sou ou não poderoso para mudar qualquer situação. E aí, Deus começa a fazer um questionário com mais de 60 perguntas. E Deus começa a falar com ele, a confrontar Jó. No meio dessa pergunta, inclusive, Deus fala assim, Jó, você tem alguma coisa para me dizer? E ele diz que ele põe a mão na boca e fala, Não, eu imagino Jó assim, nada a declarar. Eu não sei nem se havia condição de Jó minguar mais ainda, mas eu acho que cada vez que Deus ia perguntando a ele, foi você que fez o céu? Ah, você estava lá, porque era nesse nível, tá, a pergunta. Você estava lá quando eu fiz, você que mediu? Ah, não foi você que mediu. Ah, sim, gente, era nesse nível. E aí Jó vai sendo confrontado e falando assim, meu Deus, eu estou diante de um Deus que, assim, não tem nada impossível para ele. Só que o cântico que está na minha boca é um cântico de murmuração, um cântico de dúvida, falta de fé. Talvez seja o seu nessa noite. Um cântico de até ingratidão, de comparação. Poxa, Deus fez com fulano e não fez comigo. Esse é o cântico que talvez esteja na sua boca. Poxa, passou tanto tempo e nada aconteceu. Sabe? E Deus começa a falar isso com Jó. E aí, quando chega no final, Jó responde. E ele fala isso aqui que a gente acabou de ler. Jó fala, olha, eu realmente falei coisas que eu não... Até falei que você era grande, falei que você era soberano, falei, mas eu não tinha a menor noção. Falei de coisas que eu nem sabia. Agora eu sei mesmo. Agora eu sei. Agora é real. E eu lendo tudo isso e pensando em tudo isso, eu falei assim, caramba, esse era o cântico que Jó passou a ter na vida dele. Só que isso foi na prática, gente. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando assim, Rafa, eu já passei por vários desertos e a gente passa mesmo, e ela falou assim, eu nunca pensei que esse deserto seria tão difícil. Nunca pensei que seria tão difícil lançar sobre ele toda a ansiedade, né? O confiar nele, o passar pelo deserto. Na prática, quando a gente fala, é muito fácil, mas na prática, aí é que está a profundidade da nossa devoção ao Senhor, da nossa confiança ao Senhor e da gente reconhecer que Ele é grande e nós somos pequenos. Aí é que está o viver o cântico novo, não só de lábios, mas de vida na prática. E eu conversava isso com ela, né, e eu falei assim, é verdade. Talvez a sua canção hoje seja de dúvidas do que pode mudar na sua vida, sabe? Mas o Senhor vai colocar na sua boca um cântico novo, individual para cada um, individual. E você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Porque quem vive um cântico novo, experimenta o sobrenatural de Deus. E nós vamos ver isso. E Jó, ele passa a viver o profundo da experiência e da grandeza de Deus. E aí eu te pergunto, mas como? Você pode estar se perguntando também, como? Como nós vamos viver esse cântico novo? Como é isso? E aí eu tiro a lição de Jó. Acho que eu vou precisar de mais água, estou com a boca seca. E eu tiro essa lição dessa história de Jó. Onde Jó está ali num nível que sem esperança. Ele está, de fato, assim, desacreditando. Ele fala, olha, eu sei que Deus é bom. É igual a gente fala, né? Quantas vezes a gente fala, eu sei que Deus é soberano,
mas a minha situação é muito difícil. Então, na tua boca, o cântico que sai é um cântico de dúvida, de falta de fé, E aí eu pensei, bom, viver um cântico novo, a primeira coisa que eu entendo é reconheça a soberania de Deus. Isso aí é o primeiro passo para a gente viver um cântico novo. Lá no verso 2, ele diz assim, sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconhece a soberania de Deus. E ele diz, nenhum dos seus planos... Lembra que Jó está numa situação totalmente crítica. E ele diz, eu já entendi que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu já entendi. Jó reconheceu que as circunstâncias da vida dele, a situação que estava ao redor dele, não era o fim. Muito obrigada, amor. Não era o fim. Porque Deus era soberano sobre qualquer coisa. Aquele confronto de Deus com ele fez ele entender que, assim, não tem absolutamente nada. Então, na minha boca agora só vai haver cântico. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus é soberano. Sabe? Reconhecer a soberania de Deus é saber que, a despeito do que eu e você estamos vivendo, nada pode tirar o poder de Deus. Sabe? Reconhecer a soberania de Deus, é saber que, a despeito de qualquer situação que eu ou você... Gente, eu digo qualquer. Sabe? Às vezes, isso é tão profundo, porque a gente fala muito. Sabe? A nossa boca fala muito. Mas, na hora de viver, a gente dá uma vacilada. Aí a gente percebe que eu não entendi, eu não cria muito que Deus era soberano. Sabe? E a primeira lição que a gente tira é essa. A gente precisa reconhecer que Deus é soberano. Aí você pode até estar se perguntando, mas eu sei, Rafa, eu sei que Deus é grande, eu sei que Deus pode todas as coisas, eu sei. Em tempos de guerra, qual o cântico que está na sua boca? E em tempos de alegria, qual o cântico que está na sua boca? Em tempos de guerra, qual o cântico que está na minha boca? E em tempos de alegria, qual é o cântico que está na minha boca? É de reconhecer a grandeza de Deus em qualquer situação? Será que eu e você estamos vivendo assim? Isso precisa estar constante nos nossos lábios, sabe? Quando uma porta se fecha e você não entende por quê, cante, porque Ele é soberano. Quando vem um diagnóstico, cante, porque Ele é soberano. Quando chega o luto, cante, porque Ele é soberano. Quando vem o tempo bom, cante, porque Ele é soberano. Sabe? A gente entender que em qualquer situação, Deus é soberano sobre qualquer coisa. Em tempos de alegria, em tempos de felicidade, cante, porque Ele é soberano. No tempo da tristeza, cante, porque Ele é soberano. Sabe aquela pessoa que você vê que ela continua constante numa vida com Deus? Ela não muda se ela estiver passando dificuldade, ela não muda se ela estiver passando fartura ou escassez, ela não muda a relação dela com Deus, o serviço dela na igreja, ela não muda, ela canta, ela vive o cântico novo. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. A gente olha para a circunstância e esquece de olhar para aquele que é soberano sobre qualquer situação. E a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, é reconhecer a grandeza de Deus, sem precisar fazer essa DR que Jó teve com Deus. Deus chamou Jó para uma DR profunda. E eu e você não precisamos disso, porque nós entendemos. Nós já entendemos quem Deus é. O cântico novo precisa estar nos nossos lábios e na nossa vida. Amém?
Eu lembrei no momento da nossa vida, 2 anos e meio atrás, e eu já contei isso aqui, quando nosso filho faleceu, ele estava partindo, a médica ligou e falou, vocês precisam vir para o hospital, porque o Lucas está partindo. Na verdade, eu não sei porque ele ainda está aqui, ela falou. Mas ele está. Nós chegamos, eu e Leandro, chegamos lá, colocamos um louvor, que, inclusive, toda vez que canta aqui na igreja, vocês podem até achar estranho, porque eu choro, Nando chora, Malu, Mateus, todo mundo sabe qual é a música, então a gente se derrama, porque a gente lembra e é muito forte. Nós colocamos esse louvor, e eu dei a mão a ele, e nós oramos ali. E nós falamos, e eu falei para ele, falei, filho, vai para o braço do Pai. Ele é soberano em tudo que faz. Deus é soberano em tudo que faz. E naquele momento ele faleceu. Aquele ambiente ficou um ambiente de paz, sabe, de dor, mas um ambiente cheio da presença. Porque quando você reconhece a soberania de Deus, ele se manifesta com a presença dele. Isso, eu entendi que era viver um cântico novo. Isso é viver um cântico novo. É fácil? Não é fácil. Mas vale tanto a pena a gente viver na dor um cântico novo. Entender que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. A dor continuou, mas ele tomou aquele lugar com a presença dele. E isso é tão incrível, sabe? Você perceber que talvez você esteja aí hoje, vivendo uma dor, como Jó estava lá, cheio de dúvida. E Deus falou, filho, peraí, eu vou te falar quem eu sou. Você precisa saber quem eu sou. Você está aí, cheio de questionamento, mas olha quem eu sou. Não há nada impossível, Jó. Filho, filha, não há nada impossível. Coloca logo um cântico novo na sua boca. Em nome de Jesus, coloca um cântico novo. É isso que o Senhor está esperando de nós. Segunda coisa, reconheça a sua fragilidade. No verso 3 ele diz, tu perguntaste, quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Jó reconhece a sua essência, a sua natureza humana. Reconhece que falou da boca para fora. Quantas vezes a gente fala da boca para fora, não é? Falou coisas que ele não conhecia. Reconhece que falou muita besteira. Quantas vezes nós falamos muita besteira no momento da dor, no momento de sofrimento, no momento de dúvida, de falta de fé. A gente fala besteira. Mas o mais importante é a gente reconhecer a nossa fragilidade diante de Deus. Quando a gente reconhece a soberania dEle e reconhece a nossa fragilidade, nós estamos dando o devido lugar a Deus na nossa vida. Olha, Deus, eu tenho esse tamanho e o Senhor tem esse. Que eu diminua e o Senhor cresça. Isso é viver um cântico novo, todos os dias. Jó falou de coisas que ele achava que vivia, só que ele viu que era da boca para fora. Ali, naquela realidade ali que ele estava vivendo, onde Deus começa a confrontar ele, e ele fala, agora eu já entendi, eu realmente falei de coisas que eu achava, agora eu já entendi. Talvez você esteja vivendo uma situação onde você acha assim, cara, eu estou no fundo do poço, e eu, de fato, assim, eu não consigo. Eu até louvo, eu vou à igreja, eu sirvo, eu exalto o Senhor, eu canto ao Senhor. Eu tenho um cântico novo. Mas a pergunta é, você está vivendo o cântico novo?
Eu estou vivendo o cântico novo? Nós estamos vivendo esse cântico novo? Sabe, a gente precisa mudar de fase, entende? Mudar de fase, como num jogo. Chega de falar da boca para fora. Agora é hora da gente viver na prática. Eu estou na luta, mas eu vou continuar. Eu estou na luta, mas eu vou viver um cântico novo. Eu vou reconhecer que eu não posso. Reconhecer, gente. Reconhecer a nossa frieza espiritual. Reconhecer que a gente precisa colocar na nossa boca, um cântico novo. É o passo para o Senhor se revelar a nós. Quando eu reconheço que eu preciso, Deus vai lá e se revela. Quando eu reconheço que eu preciso, Deus vai lá e fala assim, então tá bom, filha, eu vou te mostrar quem eu sou. Enquanto a gente está no orgulho, enquanto a gente acha que a gente pode, enquanto a gente acha que foi a gente que fez, sabe? A gente confia demais nas nossas atividades. A gente acha que está tudo bem. A gente se acomoda. A gente precisa reconhecer quem nós somos. Muitas pessoas vivem de experiências superficiais, porque ainda não reconheceram as suas fragilidades diante de Deus. Aí vive no superficial, não vai no profundo com Deus. Não vive um cântico novo. Viver um cântico novo é viver reconhecendo a sua fragilidade diante de Deus. Será que eu e você temos reconhecido isso? Sabe, às vezes a gente coloca o nosso talento, né, a nossa influência, o nosso intelecto na frente de Deus. E reconhecer a nossa fragilidade é exaltar a gente. Quando a gente não reconhece a nossa fragilidade, a gente exalta a si próprio. Não fui eu, a minha inteligência. Foi meu talento que fez isso. Eu multipliquei a célula, é porque eu sou bom. Eu virei líder, é porque eu tenho talento, eu sou bom. Eu comprei uma casa, olha, Deus, cadê Deus? Eu comprei um carro, eu conquistei isso, eu fiz aquilo, sabe? E a gente esquece de exaltar aquele que pode todas as coisas. Sabe, quando eu e você reconhecemos a nossa fragilidade, a gente entende assim, ó, isso veio de Deus, isso é para Ele, isso veio dEle. Eu lembro que a gente vê muito na rua, né, os adesivos nos carros, foi Deus que me deu, né, foi Deus que me deu. Essa época agora de Olimpíada, quantos atletas a gente viu que quando chegam no pódio, ou quando ganham lá a sua competição, exaltam o nome do Senhor, ou dão glórias a Deus. Lutaram, treinaram, se esforçaram, mas deram a glória para Deus. Sabe? Quando você conquista algo, você fala assim, não fui eu que fiz, não. Foi Deus que fez. Quando você conquista, quando você está crescendo, quando você está lá na sua célula, está multiplicando, uma bênção, você virou supervisor, você está crescendo na liderança, aí você fala assim, é Deus que está fazendo, Ele resolveu me usar. Isso é viver um cântico novo. Quando a glória não é nossa, é do Senhor. Sabe? Quando aquilo que eu tenho não é meu, é do Senhor, foi Ele que me deu. A gente precisa reconhecer a nossa fraqueza, o nosso orgulho. Sabe? A gente está muito preso a nós mesmos. E não dá para viver um cântico novo se a gente não se desprender de nós mesmos. Reconhecer o Senhor como soberano, automaticamente eu preciso reconhecer a minha fragilidade. Eu preciso reconhecer que eu sou frágil, que eu sou ser humano,
que eu não posso nada, mas Deus pode tudo. Pode tudo. Em último, como viver um cântico novo? Experimente o novo de Deus. Gente, que coisa linda. Aí eu vou ler com você lá Jó 42, que diz assim: Então, o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Este teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia, a terceira de Queren-Abuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu os seus filhos, os seus descendentes e os descendentes dele, até a 4ª geração. Depois que Jó coloca um novo cântico na sua boca, Deus, com a sua infinita misericórdia, graça e poder, derrama sobre a vida de Jó um tempo novo. O que eu e você estamos esperando para viver isso? O que Jó viveu foi algo muito melhor do que ele havia vivido. Deus faz algo muito melhor, como a própria palavra diz. Mas o nosso cântico precisa mudar. O cântico de dúvida, o cântico de murmuração, o cântico de falta de fé, o cântico de que sou eu que faço, o mérito é meu. Isso precisa mudar. Porque o Senhor está querendo derramar hoje algo novo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Quem tem cântico ao Senhor nos lábios, vive coisas extraordinárias. Aquilo que Jó viveu, não havia mais perspectiva. E o que Jó vive? Uma restauração completa. A Bíblia diz que Jó viveu 140 anos, mas mais do que isso, gente. Ele viu os seus filhos e os descendentes dele até a 4ª geração. Olha isso. Você acha que tem alguma coisa que Deus não possa fazer na sua vida? Coloca hoje um cântico novo. Coloca hoje um cântico novo na sua boca. Viva hoje. Sai daqui hoje vivendo um cântico novo. Porque Deus vai derramar algo muito melhor do que você já viveu. Tá difícil? Cante. Olha para a soberania de Deus. Olha para aquele que pode todas as coisas. Não tem nada impossível para Ele. Sabe, se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Você precisa entender isso. Isso é a soberania de Deus. Isso é viver um cântico novo. Talvez seja isso que esteja faltando na nossa vida para que as coisas mudem, para que os planos do Senhor se cumpram. Talvez seja isso que esteja faltando, um cântico novo. Um cântico, uma visão diferente de tudo que eu estou vivendo aqui e você está vivendo, a despeito da situação que eu esteja e você vivendo. Seja ela qual for, talvez eu e você precisamos colocar um cântico novo para que as coisas mudem. Talvez não tenha mudado até agora, porque o cântico que você tem não é um cântico ao Senhor. Mas o Senhor nessa noite está nos chamando para colocarmos na nossa boca um novo cântico.